Ô, Mauro Betting, você tem uma amizade grande com a família do Endrick, com o Endrick. E o Endrick, ele ficou fora dos últimos 4 jogos do Real Madrid de nem ser colocado em campo. E jornal, eu nem sei qual foi o jornal, né? Mas eu vou ver aqui. O AS, tá? Em reportagem publicada nessa quinta-feira, o jornal espanhol AS disse que o Endrick está invisível. Abrindo aspas, tá? Palavras do jornal AS. Invisível e fora do mapa no Real Madrid. O diário destacou que desde que foi titular contra o Lille na Champions League, o brasileiro sumiu das escolhas do técnico Carlo Ancelotti. Após a derrota para o Lille, o Madrid jogou 4 partidas, sendo 3 pelo Campeonato Espanhol e 1 pela Champions, que foi contra o Borussia Dortmund. O Endrick até foi relacionado pelo Ancelotti, mas ficou apenas no banco de reservas. Não entrou nem mesmo nas retas finais dos jogos. Aí, o jornal já diz invisível, fora do mapa do Real Madrid. Começa-se aqueles ataques de imprensa europeia a jogadores brasileiros que o próprio Vinícius Júnior sofreu muito no seu começo no Real Madrid. É bom a gente lembrar disso. O Vinícius Júnior foi muito atacado pela imprensa espanhola, pela torcida, no seu começo no Real. É assustador isso para o Endrick. Como é que você enxerga, Mauro, essa situação? Porque ele foi titular contra o Lille e o Real perdeu, ele não foi mais colocado em campo. É um momento, né? E é do Endrick, tô falando que é um momento igual, né? E são momentos diferentes do Mbappé, mas é aquela coisa, para o menino que acabou de chegar com 18 anos, embora tenha o talento absurdo e toda a precocidade também absurda e histórica, ele também chega ao Real Madrid, esse Real Madrid campeão da Espanha, campeão da Europa, no momento discreto ou abaixo do nível, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Champions, numa nova fase de Champions, agora a fase de Liga, são 36 equipes, tal, são 8 jogos, não são mais 6 partidas. Pega um momento fabuloso do grande time hoje no mundo, que, pelo menos o futebol tem sido exatamente o maior rival, o Barcelona. E além do Endrick chegar, chegou um tal de Mbappé, né? E além do Mbappé chegar, e com toda a bola que ele tem, com todo o noviciado que o Mbappé já apresentava por aquele grande Mônaco, semifinalista europeu em 16 e 17, e campeão da França também em 16 e 17, pouco antes da ida do próprio Mbappé para o Paris Saint-Germain, da chegada do Neymar do Barça para o Paris Saint-Germain, você ainda tem o time campeão da Europa e do mundo, né? Que é o time do Vinícius Júnior, que é o time do Rodrigo, é o time do Bellingham, que pelos reforços, sobretudo do Mbappé e também do Endrick, que está jogando um pouquinho mais atrás. Tem o Arda Güler, que fez uma ótima Eurocopa pela seleção da Turquia e também é um bom jogador. Tem o Ibrahim Dias, que também ficou no elenco merengue, é um bom exemplo de jogador. O que o Real Madrid tem de opções, sobretudo do meio para frente, poucas vezes na história pentadeca campeã europeia, do maior campeão da Espanha, do maior campeão da Europa, do maior campeão do mundo, o Real Madrid teve tantas opções. Já teve times mais estelares, galácticos, desde o pentacampeão de 56 a 60, os times galácticos de 2000 e 2002, campeões da Europa, que até ganharam menos do que as estrelas galácticas da constelação merengue, né, madridista. Mas assim, é um normal. Eu não acho que ele vai ser como o Vitor Roque, acho ele muito mais jogador e é diferente. O Vitor Roque, quando ele chega, muitas vezes jogou na ponta direita do Barcelona e o Xavi não o queria, é outra característica. O Mbappé é muito mais jogador que o o Endrick é muito mais jogador que o Vitor Roque e vai se acostumar. Eu acho que essas oscilações são normais e, como você bem destacou mais uma vez também, Pilhado, normal que a imprensa espanhola faça esse tipo de ilação, que tá invisível, que sumiu, que o Ancelotti não considera. Exatamente, né? Então, assim, faz parte do jogo e calma e paciência, até porque ele tem a cabeça muito boa, o que é mais legal. Tem uma família maravilhosa para acompanhar mesmo, o Pilhado. Wander, eu ouvi você falar aí, principalmente Barcelona, mas o AS é de Madrid, né? O AS é de Madrid, no caso. O AS é de Madrid, é um jornal grande de Madrid. Então já começa uma cobrança em cima do moleque da mídia local. Entendeu? Porque, é claro, é óbvio que o Endrick não ia chegar sendo titular absoluto, jogando muito todos os jogos, mas ele teve um começo muito promissor no Real Madrid. E aí isso preocupa, porque o Endrick, eu não sei se vocês vão lembrar, no profissional do Palmeiras, ele teve esse momento também de oscilação. Que ele chorou saindo de campo, que ele foi treinar sozinho, o Vampeta cansava de falar isso aqui, que ele procurou um clube lá na Zona Leste, o Nacional,
e foi treinar sozinho com o pai finalização, porque ele não estava entregando o que ele achava que ele poderia entregar. Ou seja, ele teve um momento também no futebol brasileiro, no profissional. Agora, ele mostrou humildade, ele mostrou pés no chão, ele treinou sozinho e se recuperou. Agora, num Real Madrid, a chance vai ser muito mais difícil, Vanderlei. É como disse o Mauro Betti, ele está disputando com Vinícius Júnior, com Mbappé, com Rodrigo. Ele está disputando ali no melhor time do futebol mundial. Tem o lado bom, que ele tem mais mídia, mas tem o lado ruim, que ele pode ter poucas chances, né? Eu acho que ele está vivendo aquele período de provação. Provação, né? É aquele momento em que se mede a capacidade de superação, de recuperação. Então, eu acho que é isso que ele está passando. O Vinícius passou e venceu. E continuou tomando pancadas. Agora é a vez do Endrick. Eu acho que ele vai chegar ao momento dele, isso vai passar. Eu falei da imprensa de Barcelona porque a recíproca é verdadeira. Se a imprensa de Madrid puder colocar sempre pedras na vida de Barcelona, do Barcelona e dos personagens e dos representantes de Barcelona, ela vai fazer isso. E a recíproca acontece da mesma maneira. Quem começou a campanha contra o Vinícius, né, foi a imprensa de Barcelona. E aí correu rastilho, né? Correu a Espanha. E da mesma maneira do Endrick. O Endrick já tinha que ter chegado, tirado alguém do time e titular para tentar minimizar os olhares sobre ele. Quando não joga bem, joga 2, 3, 4, meia dúzia de minutos aí, a imprensa de Barcelona diz que não é nada daquilo. E agora, como ele está fora dos planos, momentaneamente, do Real Madrid, a imprensa de Madrid também falando a respeito dele. Eu acho que ele vai passar por isso, ele vai resistir a isso. Eu acho que o Vinícius, até pela origem, tinha mais casca dura. Eu acho que passou por obstáculos piores. Então ele enfrentou com mais força, com mais resistência o que ele teve pela frente na Espanha. Eu acho que o Endrick foi mais, digamos assim, mais mimado. Estou procurando palavras, mais mimado. Então ele ouviu menos vezes a palavra não. Uma série de outras coisas. E enfrenta um pouco mais de dificuldade para superar essa estrada esburacada no início. É isso, Osmar. É uma situação que o Endrick vai ter que saber lidar, né? O Endrick tem que saber lidar com essa situação. Vai ter crítica. O Vinícius Júnior passou por isso. A gente já esperava que isso fosse acontecer em algum momento com o Endrick, mas eu acredito que o Endrick ainda vai fazer um baita sucesso nesse time do Real Madrid. Agora, Bruno, ele não pode deixar influenciar, porque a gente lembra que o Endrick chorou saindo de um jogo do Palmeiras, mas também quando todos, inclusive eu, achávamos, o moleque vai sentir, ele deu a volta por cima. No Real Madrid vai ser mais difícil e ele tem que estar preparado. Você acha que ele está, Bruninho? Eu acho que sim, e acho natural o que está acontecendo agora. Eu pego como comparação o que já aconteceu com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo. O Endrick, pegando por esse projeto do Real Madrid com os jovens atacantes brasileiros, ele não foi contratado para agora chegar e ser a estrela do time. Quem foi contratado para isso foi o Mbappé, esse sim. O Endrick, ele foi contratado para ser um jogador do Real Madrid em alto nível por alguns anos, não necessariamente agora. O Vinícius Júnior, que hoje é o grande jogador do time, um dos melhores do mundo, ele chega ao Real Madrid na temporada 18-19. Essa é a primeira temporada dele lá. A temporada em que ele explode para valer é a 21-22. Então ele demorou, né? Ele demorou umas 3 temporadas. E demorou entre aspas, porque é o normal, não é que deveria ter sido antes, é o normal. Ele chegou lá com 18 anos. Ele completou 18, já estava vendido antes, quando completou 18 saiu do Flamengo e foi para lá. O Rodrigo já tinha jogado um pouco mais pelo Santos do que o Vinícius pelo Flamengo quando chegou lá. Mas também demorou um pouquinho, um pouco menos do que o Vinícius, mas demorou um pouquinho. Então é natural, se o Real Madrid seguir o que ele fez com os outros dois, o clube não vai estar
pressionando o Endrick para que agora ele seja um jogador importante. O Endrick, se ele explodir, vai. No terceiro ano, está dentro do normal, usando como referência o que foi com o Vinícius e o que foi com o Rodrigo. Aí cabe a ele ter paciência. Que teve o cenário do Vitor Roque no Barcelona, por exemplo. O Barcelona é diferente do Real Madrid. Hoje o Barcelona é muito mais bagunçado fora de campo. Em campo o time está muito bem, inclusive. Está melhor que o Real Madrid nesse momento. Goleou no fim de semana. O time no campo com o técnico Hans Flick está muito bem. Mas fora de campo, nos últimos anos, o Barcelona é muito mais bagunçado. E o Vitor Roque, ele ficou meia temporada no Barcelona. E já foi dado como um fracasso? Não, eu acho que era natural. E talvez o próprio Vitor Roque não tenha tido paciência. Eu não ouvi dele, mas ouvi entrevistas do empresário dele falando que ele tinha que jogar mais. Que também não acho. Acho que era o natural que ele tivesse pouca oportunidade. O Vitor Roque agora está emprestado, pode voltar. O Endrick, dentro do normal, no Real Madrid, ele vai ficar por alguns anos e se demorar, se explodir no terceiro ano, vai estar dentro do normal, o que foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior. São essas situações de futebol europeu. Eu já conheci vários jogadores, sempre já tiveram problemas. Agora, lá é isso. Lá quem manda é o treinador, não tem negócio de biquinho, não tem negócio. Esses caras, ainda mais, Guardiola, Ancelotti, Klopp, o Tuchel, esses caras são eles que decidem quem vai jogar e quem não vai. E às vezes o jogador vai ter, sim, problemas, vai ficar um tempo mais parado, mas vai ter que se adaptar.